Bom dia, professora e colegas da disciplina Qualidade da Água. Programa de pós-graduação em Engenharia e Tecnologia Ambiental. UniOeste, Universidade Federal do Paraná. Disciplina Qualidade da Água. Seminário Hipóteses sobre origem da água na Terra. Docente, professora doutora Lilian Dena dos Santos. Discente, Silvio Bender. Inicialmente, apresente-se de forma introdutória a imagem da Estação Espacial da NASA, que mostra uma tempestade girando sobre o Oceano Pacífico. Observando essa imagem, podemos observar também a imensidão e amplitude do nosso planeta, e a sua predominante ocupação com água, essa imensidão de água existente no planeta. Preliminarmente, é importante termos em mente o conceito e o uso da água, como veremos a seguir. Como é sabido, em relação à definição da água, a água é um composto químico formado por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Sua formulação química é H2O. Porém, um conjunto de outras substâncias, como por exemplo sais minerais, juntam-se a ela. Nos oceanos, por exemplo, como é visto na imagem, existe uma grande quantidade de sal na água. A história dos oceanos é a história da vida, argumenta a agência norte-americana. A água presente no mundo impulsiona o ciclo da vida na Terra. Estima-se que existam aproximadamente 1.386 milhões de quilômetros cúbicos de água no mundo, dos quais menos de 3% de água doce. A grande maioria composta de água salgada, sustentam uma grande diversidade de planetas, de plantas e animais em seus habitats marinhos. Assim, a água não é só H2O, a maioria tem outros elementos químicos. A água é um recurso fundamental para a existência da vida, da forma que nós conhecemos. Foi na água que a vida floresceu, e seria difícil imaginar a existência de qualquer forma de vida na ausência desse recurso vital. Nessa imagem, que representa as eras do nosso planeta, podemos observar, nessa forma espiral, que a formação da Terra formou-se há 4,6 bilhões de anos. E no desenvolver do nosso planeta, podemos observar que em grande parte de outras eras, como a Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica, Terciária, Cenozoica Quaternária, houve o desenvolvimento das espécies, ou dos animais, de plantas, e para esses animais existirem, foi necessário, como forma fundamental, a existência da água no nosso planeta, para eles sobreviverem. Exemplo de uso da água. O uso da água, o homem sempre buscou fixar-se próximo aos rios para produzir alimentos. Na nossa região, exemplo em nossa região oeste do Paraná, os imóveis foram demarcados na colonização em formato de espinha de peixe, como podemos observar na imagem de satélite, onde buscou-se na parte baixa do lote rural fazer divisa com os rios e ou outros cursos d'água, preferencialmente para atender o agricultor, o pequeno agricultor, ou agricultor de forma geral, na produção agropecuária. Existem vários campos de estudos e suas teorias que tratam da origem da água na Terra, dos quais destaca-se no nosso estudo as teorias da ciência. No entanto, pensamos ser importante citar a religião como forma introdutória, mas o foco principal são os estudos científicos.
Na religião, tem um desempenho preponderante nas várias religiões pelo seu poder purificador, que a utilizam de seus rituais, como no cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo, o espiritualismo, as religiões afro-indígenas, entre outras. A exemplo, no cristianismo, a água é utilizada no batismo para fazer o renascimento da pessoa, para se purificar dos pecados e ter uma vida nova. No catolicismo, tem-se a água benta, que é considerada como uma espécie de mediação espiritual. Assim, de uma forma geral, as religiões e crenças sempre citaram e utilizaram a água com grande importância. Podemos citar também, como destaque na religião cristã, o dilúvio, que demonstrou o poder de Deus na origem da água na terra. O dilúvio realmente aconteceu. Deus causou o dilúvio para destruir as pessoas más e disse para Noé construir uma arca para salvar as pessoas boas e os animais. Podemos acreditar que o dilúvio aconteceu, porque ele está registrado na Bíblia e muitos cientistas têm estudado e teorias que comprovam a existência do dilúvio na Terra. Ainda falando sobre as religiões cristãs, a Bíblia Sagrada cita muitas passagens sobre a questão da água. Então, citamos 3 passagens. A primeira, Gênesis 6, capítulo 1, versículo 5. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separa águas de águas. Outra passagem, Gênesis 1, versículo 7. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram acima. E assim foi. E em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 22, então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Então, essas passagens bíblicas citadas demonstram que, na questão da religião, as águas, tanto sólidas, líquidas e gasosas, entre o céu e a terra, num passeio contínuo, chamado ciclo da água. O ciclo hidrológico é defendido que a formação foi criada por Deus. Então, essa é uma hipótese na questão religiosa, que é a questão de religião cristã. Em relação à ciência, a formação dos planetas e a água teve origem com a teoria mais aceita na atualidade, que é a teoria de Big Bang, que os planetas, com a explosão do Big Bang, se formou-se há 13,7 bilhões de anos, tendo em vista a lei de Hubble, que encontra interpretação na relatividade geral, em razão da expansão e resfriamento ao longo do tempo dos planetas. Então, aqui temos as fases da formação planetária. Primeira fase, formação planetária, com o Big Bang. A segunda fase, B, que é estágio inicial, e começa o resfriamento. A fase C, fase primária, resfriamento. E estágio intermediário, fase D. E a última fase, últimas 2 fases, E e F, que foi iniciou-se a formação dos planetas. Então, a teoria mais aceita da atualidade é que de formação dos planetas, o Big Bang, que consequentemente formou-se também a água nessa explosão, como veremos a seguir. Então, a ciência coloca que existem 2 teorias principais de formação da água no planeta. Então, as teorias endógenas
e as exógenas, de origem da água na Terra. O que seria essa teorias endógenas? Seria que o próprio planeta, na sua formação, já tivesse água junto com as suas rochas, na sua formação. E a exógenas, que na formação do planeta, asteroides, outros cometas formaram água na Terra. Então, essas duas teorias nós vamos estudar adiante. Como falado anteriormente, as teorias são as teorias mais principais de surgimento da água no planeta, são a cauda de cometa, colisão asteroide e poeira cósmica, como veremos a seguir. A primeira hipótese exógena que tem a origem da água vinda dos cometas. Então, o estudo científico de Steve Vance, cientista planetário da NASA, esclarece que pensava-se que a água veio dos cometas. Feito análises, comprovou-se que a água dos cometas é diferente da água da Terra. Então, muitos cientistas têm descartado essa teoria que a água vem dos cometas, apesar de que muitos cometas contêm águas em suas rochas. Então, de onde veio a água de nosso planeta? A explicação mais aceita era de que a queda de cometas, formados de grande parte por gelo, foi responsável pelo surgimento dos rios e oceanos na Terra. Em fevereiro de 2020, porém, um grupo de pesquisadores brasileiros e do Instituto de Astrobiologia da NASA propôs uma nova e mais completa explicação. Pela nova teoria, os cometas foram responsáveis por, no máximo, 30% da água. Então, outros corpos caídos na Terra, como asteroides, carbonáceos, podem ter fornecido outra parte. Então, existe uma dúvida. Alguns cientistas defendem que a água foi originada por cometas, outros cientistas questionam essa mesma teoria. A segunda teoria, hipótese exógena, origem da água vinda dos asteroides. Essa teoria tem um estudo publicado na revista Ciências 2020 por Piani e colaboradores, afirma ter evidências para afirmar que a água se originou junto com a formação da Terra. A teoria dos asteroides seria a água bombardeada por asteroides com detritos carbonáceos que possuem uma grande quantidade de água, até 10% de água. Mas é uma questão de teoria, essa composição da água é diferente em relação aos estudos. A composição da água dos asteroides é diferente da água existente na Terra. Essa terceira teoria, hipótese, seria a origem da água vinda de poeira cósmica, com o Big Bang, na formação da Terra, do planeta Terra. Essa poeira cósmica que formou a Terra veio junto à água. Então, a água é formada com essa poeira cósmica na formação da própria Terra. Segundo os cientistas, a água estava aprisionada em rochas maiores, segundo a revista Científica América e Brasil. A Terra possui água desde a sua formação. Então, com a formação, com a poeira cósmica, sempre existiu água a partir dessa poeira cósmica. Em relação à hipótese endógena de formação local da água da Terra, que representamos nessa figura. Uma teoria diz que a formação da água na Terra estava relacionada com a formação da atmosfera, ou seja, a degasificação do planeta. Esse termo refere-se ao fenômeno de liberação de gases por um sólido ou líquido quando este é aquecido ou resfriado. Esse processo, atuante até hoje, teve início na fase de resfriamento geral da Terra, como observamos na figura.
após a fase inicial de fusão parcial. Nesse gradativo resfriamento e formação de rochas ígneas, foram liberados gases, principalmente vapor de água, H2O, e gás carbônico, entre os vários outros como subprodutos voláteis da cristalização do magma. A geração da água na forma de vapor é observada atualmente em erupções vulcânicas, sendo chamada de água juvenil. Então, a formação local da água da Terra, pelos minerais, considera-se que os minerais já vieram ser hidratados com água. Então, as rochas continham água no seu interior. Aqui temos a formação do planeta Terra e os vulcões expelindo gases e H2O na formação da água na Terra. E como conclusão, demonstra-se no estudo que existem diversas hipóteses científicas que tentam explicar a origem da água na Terra. Algumas explicam que surgiu de forma exógenas, outras de formas endógenas, e ainda existem outras que apresentam que a origem da água na Terra são fruto da associação dessas duas formas cumulativamente. Complementou-se no trabalho uma visão da origem da água em relação ao campo religioso. Salienta-se que nenhuma hipótese científica tem a palavra final de como a água chegou até o nosso planeta. Assim, para muitos cientistas, a presença de água na Terra ainda é um grande mistério, apesar das teorias existentes. Nesse contexto, a nosso ver, com o desenvolvimento científico, com certeza serão apresentadas novas teorias nos anos vindouros, devido ao aperfeiçoamento tecnológico, equipamentos e aprimoramento do conhecimento científico. Por fim, contudo, independente de conhecermos sua real origem, um dos principais desafios de nosso planeta na atualidade é a necessidade em suprir as demandas da humanidade e meio ambiente, em atender a cada objetivo que se tenha com a água na Terra. Obrigado pela atenção.